Um grande bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Eu sou Fatiello aqui do Rede Rafas e hoje vamos falar de um assunto que nós já tratamos aqui no canal outras vezes e deu super certo. Autores que foram acusados de plágio. O primeiro vídeo com esse tema foi sobre Valcir Carrasco, um super sucesso, vocês gostaram pra caramba, e a gente trouxe depois sobre João Manuel Carneiro, que também aí repercutiu bastante, vocês engajaram pra caramba, e agora tem o terceiro vídeo com um autor que por si só já é polêmico, Agnaldo Silva. Então, depois da vinheta você vai conferir tudo, todos os bastidores, todas as situações que esse autor precisou enfrentar com o tema de plágio, acusações de plágio, acusações de alunos, acusações de escritores, de autores, enfim. Olha que tem bastante pano pra manga, então fica coladinho aqui comigo, hein? No ar, mais um campeão de audiência. Agnaldo Silva é o único autor da Rede Globo, acredito eu, que só escreveu tramas para as 21 horas. E tudo estava caminhando bem até que chegou 1987 e a Rede Globo estreou às 8h30 da noite a novela O Outro, que contava a história de duas pessoas que tinham a fisionomia completamente iguais. Então, quem dava vida ao Paulo e ao Denizardi era o Francisco Cuoco. O Paulo, boa pinta, o cara era rico, mas tinha muitos problemas com a família e problemas com os negócios. Ao contrário do Denizardi. O Denizardi era viúvo, mas ele tinha uma boa relação com a filha, ele era mais humilde, ele era dono de um ferro velho, até que a vida cruzou o caminho desses dois e eles se encontraram casualmente. O que aconteceu logo após esse encontro? Uma explosão. Com essa explosão, o corpo do Paulo sumiu e não foi encontrado, e o Denizardi ficou sem memória. Mas a família do Paulo encontrou o Denizardi e acreditou que ele era o Paulo, então levou ele para casa. E quando o Denizardi acordou, ele estava sem memória, ele não sabia de nada, e ele teve que se acostumar com uma vida que não era dele. Mas acontece o quê? Que a mulher do Paulo, que estava tendo problemas com ele antes de tudo acontecer, começa a se reapaixonar pelo marido, sem saber que aquele não é o marido. Pois bem, então é uma novela que tem uma história bastante interessante, uma maneira diferente de retratar a questão de gêmeos, de pessoas que são completamente parecidas fisicamente, mas o outro também se aplica na vida do Agnaldo Silva, porque ao que tudo indica, essa história tinha uma outra autora por trás. Acontece que a roteirista Tânia Lamarca, um ano antes, em 1986, tinha entregue uma sinopse para a casa de criação da Janete Claire. A autora ela era responsável por analisar sinopses para serem produzidas ou não pela Rede Globo posteriormente. Então a Tânia, junto com a sua parceira Marilu Saldanha, fizeram a sinopse Enquanto o Seu Lobo Não Vem e apresentaram para Janete Claire, que pegou essa sinopse. E a história é completamente igual com a trama exibida em Um Outro. Acontece que a Tânia, quando ela ficou sabendo disso, quando ela viu ali a sua história sendo produzida com outro nome, com uma outra autoria, ela entrou na justiça pedindo equivalentes a 12 milhões de reais hoje em dia, se tiver algum reajuste aí, 15 milhões, vamos ver, coisa assim, mas muito dinheiro para a época. Acontece que alguns anos depois, em 1994, a justiça bateu o martelo e falou que a Tânia, sim, ela sofreu plágio, ou melhor dizendo, a Globo plagiou a sua obra, ou não deu os direitos autorais devidos. E com isso ela entrou num acordo ali com a emissora e desembolsou cerca de 3 milhões de reais. Em 1997, ela lançou a sua produção, então ela também atuava agora, não só como roteirista, como também cineasta, mas ficou essa coisa aí. Agnaldo Silva, em 1987, plagiou na cara dura uma trama que a Janete Claire tinha recebido para analisar se ia ou não ser exibida na emissora. A partir desse momento, a partir de toda essa polêmica, a Globo proibiu que qualquer funcionário da emissora recebesse histórias de quem não era contratado pela Plim Plim. Olha, já começamos com tudo esse vídeo, hein? Agora a gente vai falar direto de uma novela, assim, eu considero a novela mais polêmica, não só do Agnaldo Silva, mas de toda a história da Rede Globo, por tudo que aconteceu nos bastidores. A trama também ia mal pra caramba, que é o Sétimo Guardião. Quem aí consegue esquecer as polêmicas envolvendo o Sétimo Guardião, principalmente sobre a acusação de plágio? Todo mundo sabe que o Agnaldo Silva tem uma casa de roteiro, se é que eu posso dizer assim, chamada de Masterclass. E ele desenvolveu com mais 26 alunos a história de O Sétimo Guardião. Mas acontece que
conforme saiu notícias na época e coisas do tipo, os alunos autorizavam, faziam um papel, um contrato, autorizando que todos os direitos autorais ficassem a cargo da Casa de Roteiro e a cargo do Agnaldo Silva. Mas acontece que quando o Sétimo Guardião veio para ser exibida, que começou a sair notas da trama, começou a sair indícios de que ela de fato sairia do papel, um dos alunos, o Silvio Cercial, ele não aceitou o fato da trama ser completamente do Agnaldo Silva, só ele recebeu os méritos por produzir uma novela que foi feita a 26 mãos, ou melhor, não sei quanto que é 26, mas 26 rapidão aqui. Mas enfim, foram 26 alunos que produziram uma novela e ele tá recebendo todos os méritos. Então ele não achava isso certo, ele entrou, criou liminar na justiça para querer a suspensão da trama, para que ela não fosse dada continuidade, fosse parada, então ficou embarganhada. A gente viu que o Sétimo Guardião enfrentou muitos problemas. Acontece que quando a Globo decidiu mesmo, bateu o martelo de que iria exibir o Sétimo Guardião, eles entraram em contato com esses alunos e ofereceram 5 mil reais para eles, porque querendo ou não, eles participaram da construção da história, desde que eles liberassem a cessão de direitos autorais completamente irrevogável, assim, é só da Globo e é só do Agnaldo. Todos eles autorizaram, mas esse Silvio não. Ele achava um absurdo só o Agnaldo Silva levar aí o nome, né, da autoria do Sétimo Guardião. Então ele falou que ele ia até o final, que ele não ia medir consequências, e foi a duras penas, gente. Essa novela, pra sair do papel, deu o que falar até que saiu e a gente viu a catástrofe que foi. Então desde o começo já tava dando indício de que não era uma boa ideia. Era melhor ter deixado arquivado ali dentro da gaveta, tomando poeira, com as aranhas construindo suas teias em cima da papelada da novela, porque não deu nada certo. Só que as acusações de plágio sobre o Sétimo Guardião não param por aí. Acontece que a escritora Bárbara da Cunha Coelho Rastelli, autora do livro As Muralhas da Vida Eterna, Metáfora sobre o Tempo, entrou na justiça falando que o Agnaldo Silva não plagiou a história do seu livro, não só a história do seu livro, corrigido, como também alguns trechos do livro que apareciam na novela. E se você comparar, gente, é absurdamente igual. Na novela, os estrangeiros que chegavam em Cerro Azul, eles eram chamados de forasteiros. E tem o protagonista, o Gabriel, que ele não sabe o motivo de seu aprisionamento na cidade. No livro acontece a mesma coisa. Os estrangeiros da cidade são chamados de forasteiros e o personagem principal não sabe o motivo de estar aprisionado ali naquele município, naquele local em que ele é inserido com outras pessoas. Então ele fica muito perdido, assim como o Gabriel, o protagonista interpretado pelo Bruno Gagliasso. Então, e o Sétimo Guardião, como o próprio nome sugere, tem guardiões na trama, que eles protegem uma gruta que tem água muito valiosa. Se você pegar esse livro da autora, também tem a mesma coisa, uma gruta com água valiosa, que ela é sondada, que ela é cercada e protegida, adivinhem por quem? Por guardiões. Agora, uma outra semelhança, só para fechar com chave de ouro aí toda essa polêmica, embora se você pesquisar as semelhanças entre o livro e a novela, vocês vão ver muitas outras, mas a novela tem o gato Leão. O Leão, ele se comunicava com as pessoas através do olhar, e ele era o quê? Um dos protetores da gruta. No caso do livro também tinha a mesma coisa, a loba. A loba, ela conseguia se comunicar pelo olhar e ela era uma das protetoras da gruta. Inclusive, o book trailer desse livro apresenta um gato preto também, assim como a novela. Então fica aquela coisa, será que essas semelhanças é tudo coincidência, gente? É muita coincidência. Um animal que protege uma gruta com água valiosa, que tem guardiões e forasteiros, e o protagonista que chega no local e não sabe o motivo dele estar preso ali, dele não conseguir sair. Então é uma coisa assim, ó, será que o Agnaldo Silva, no final aí da sua carreira dentro da Globo, resolveu não pisar na jaca, mas mergulhar na jaca e se inspirar, né? Vamos dizer assim, para não falar plagiar, mas se inspirar em um livro, se inspirar em uma trama que foi escrita com mais 26 pessoas, pois é. Então as polêmicas sobre o Sétimo Guardião em relação a plágio foram essas, mas a trama em si tem um bastidor assim que chama mais atenção que a própria história da novela. Mas acontece que o Agnaldo Silva, ele tem o incrível poder de se plagiar. A gente já trouxe aqui no canal um vídeo falando das semelhanças entre Império e Suave Veneno. São muitas semelhanças. Eu, particularmente, tenho vontade de ver Suave Veneno para ver se essas semelhanças são apenas na maneira em que as histórias são vistas pelas pessoas. Filha bastarda e diamante, tal, ou se o enredo, a maneira em que a trama é conduzida também são semelhantes uma com a outra. Então, eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso, porque aqui no canal tem um vídeo explicando certinho, mas vamos só mostrar alguns tópicos que são completamente idênticos, que aparece em Império e que aparece também em Suave Veneno. Ambas as tramas de Agnaldo Silva.
Então, ambas as tramas têm filhas bastardas, casais que vivem juntos, mas estão separados, mulheres mais velhas que acabam tendo uma relação com caras mais jovens, mocinhas que vivem com as tias, pintores que são explorados, os diamantes conduziam aí a trama principal tanto de Império como de Suave Veneno, e ambas as novelas também apresentavam filhos mais velhos muito ambiciosos. Para saber detalhadamente sobre isso e outras semelhanças, como eu já falei, confira o vídeo que a gente tem aqui no canal. Agora, para finalizar, tem aquele ditado que diz: um dia da caça, outro do caçador. O Aguinaldo Silva, assim como ele sofre acusações de plágio, ele também já acusou outros autores de fazerem a mesma coisa, como no caso de Valcir Carrasco, que em 2011, Valcir Carrasco e Aguinaldo Silva trocaram várias farpas, porque Fina Estampa e Morde a Sopra têm algumas semelhanças. Vamos começar falando da mais clássica delas. Mães que eram humilhadas pelos próprios filhos que cursavam medicina. E Morde a Sopra, a trama que mais sobrou a atenção da galera foi a da Dulce, uma mulher simples, batalhadora, que trabalhava dia e noite para conseguir pagar a faculdade de medicina para o filho Guilherme, que tinha imensa vergonha dela. Em Fina Estampa acontecia a mesma coisa, mas no caso do Antenor, ele ganhou uma bolsa para cursar medicina e ele tinha assim horror da mãe, principalmente por ela ser marido de aluguel, sempre estar suja, com cabelo desidratado, armada, ela não era nada vaidosa. Então ambos personagens cursavam medicina, ou melhor, na teoria, porque o Guilherme de Morde a Sopra não cursou medicina, mas eles tinham vergonhas da própria mãe. As vilãs das novelas, elas eram chantageadas por outros personagens. No caso de Morde a Sopra, a Naomi, que ela começou ali com uma pegada, a gente não sabia se ela era do bem, do mal, mas teve uma vibe bem vilãzinha para muitos telespectadores, ela era chantageada pela Salomé, que era uma outra vilã cômica da novela. E no caso de Fina Estampa, a Teresa Cristina era chantageada pela tia Iris, que também o Aguinaldo tentou fazer uma pegada mais cômica. E agora uma outra coisa também que não pode ser ignorada é o fato de que ambas as novelas trouxeram personagens que desapareceram no mar. E assim, é muito normal as novelas apresentarem coisas semelhantes. Um filho que foi feito fora do casamento, um quem matou, que são elementos que a gente sabe que pode acontecer. Mas tem uns que são muito específicos, como no caso de pessoas desaparecendo no mar, gente. É algo que não tem em toda a novela, mas teve em Fina Estampa, no caso do Pereirinha, que ele sumiu, simplesmente sumiu no mar. A novela já começa com ele desaparecido há 15 anos. E no caso de Morde a Sopra, tem a Naomi, a mulher do Ícaro, o cientista que criou uma robô da própria esposa, porque ela também desapareceu no mar. E mais, ambos os personagens voltam para suas respectivas tramas. Quando o Pereirinha aparece em Fina Estampa, causa uma reviravolta enorme na novela. E quando a Naomi retorna para Morde a Sopra, ela também causa uma grande reviravolta. E para finalizar, as protagonistas das duas tramas se envolveram com os melhores amigos. No caso de Fina Estampa, a Griselda estava decepcionada com o René e acabou se entregando ao Guaraci. E no caso de Morde a Sopra, a Júlia estava decepcionada com o Abner e teve um romance ali com o Ícaro. Então são pontos assim que não podem passar em branco. Será que Valcir realmente ele é super coincidência? Todas essas semelhanças que tem a novela Morde a Sopra com Fina Estampa? Será que de fato ele plagiou? A gente sabe que o Valcir, né, tem uma longa lista aí de acusação de plágio. Mas agora voltando a falar de Aguinaldo Silva, tem alguma outra novela dele que sofreu acusação de plágio e eu não comentei no vídeo? Então usa aqui a caixinha de mensagem e comenta. Tramas dele também, no caso de Império, Suave Veneno, tem outras novelas do próprio Aguinaldo que parecem meio que remake uma da outra. Comenta também e comenta o que você quiser, tá liberado aqui o espaço para vocês. Curta esse vídeo se ainda não curtiu, ative as notificações, se inscreva aqui no Rede Rafas, seja muito bem-vindo. Para você que é um membro novo, para você que é um membro mais antigo, sempre é bom estar na sua companhia. Eu vou indo nessa e te encontro muito em breve. Tchau, tchau, até mais.